Boa tarde, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Vamos aqui para nossa aula de hoje, tá? Que a gente vai hoje encerrar a unidade 4. Vamos encerrar nosso livro 2, tá bom? Eu quero lembrar vocês que eu já falei algumas vezes passadas para vocês que a gente ia ter algumas aulas online, ao vivo, né, pelo Google Meet, mas eu ainda não me organizei para poder fazer essas aulas bem legaisinhas para vocês, tá? Então peço paciência que a gente vai dar um jeito, tá bom? Eu sei que estamos aí, não sei nem explicar, é uma situação aí meio complicada para todos nós, né? Então vamos aqui para nossa aula de hoje. Eu espero que a aula não dure muito, porque eu só quero que a gente encerre essa aula aqui, ó. Na nossa última aula, nós estudamos o uso dos porquês. Porquê junto, porquê separado, porquê junto com acento, porque os porquês separado com acento. Então você já está um craque nisso aí, você já sabe de tudo, né? Quando é que eu uso um porquê, quando que eu uso outro porquê e por que eu tenho que usar o porquê. Entendeu? Agora fugiu aqui a minha imagem, não sei o porquê. Ó, viu? Não sei o porquê. Agora eu vou ajeitar aqui rapidinho. Pronto, voltei. Quando eu disse assim, ó, sumiu minha imagem, não sei o porquê. E aí, esse porquê que eu falei na minha frase, que tipo de porquê ele? Pensa aí e se liga nessa dica. Eu não vou dizer não, vocês que vão saber. Nós hoje vamos ler isso aqui agora, para a gente encerrar. Agora sim, nós vamos entender o gênero textual mito. Nós vamos saber quais são as características. A gente vai ver aqui pelo nosso livro mesmo o que exatamente querendo dizer, o que exatamente significa o mito de verdade, tá bom? Beleza? Então a gente só vai ler essa partezinha aqui e nós vamos responder juntos essas 6 questões aqui, tá? Essa parte aqui tem uma atividadezinha aqui no final, mas não se preocupe, vocês não vão fazer isso aqui nem nada, nós só vamos fazer aquelas ali juntas. Mas se vocês quiserem fazer aí por conta de vocês mesmos, eu tenho certeza que vocês vão fazer, vocês façam, tá bom? Então vamos entender aqui o gênero mito. Antes da gente ler, eu quero que a gente dialogue, veja aí o que foi que a gente já aprendeu, né? A gente viu quais são os elementos que a gente pode encontrar no mito. A gente encontra deuses, a gente encontra seres mitológicos, né? Esses seres mitológicos a gente pode resumir como aqueles seres que não são humanos, né? Como por exemplo o Minotauro, nós temos a Medusa, nós temos aquele outro que é metade homem, metade bode, que eu não sei mais ou menos dizer. Nós temos os centauros, né? São tipos de seres mitológicos. Esses aí estão muito presentes também na mitologia. E que eu acho muito bacana. Nossa, eu acho muito massa aquilo ali. Né? Eu acho que já até passei para vocês o filme do Percy Jackson. Assistam lá o Percy Jackson, é muito bacana. Então, tem seres mitológicos, tem histórias de fantasias, tem também deuses se relacionando com os humanos, né? Que aí vão nascer os semideuses, que são os filhos de deuses com humanos, né? Certo? Então tem esses tipos aí, relacionamentos de deuses com humanos. E na mitologia grega, cada elemento natural, cada elemento da natureza tem um deus. Tem o deus da colheita, tem um deus da vingança, tem um deus da primavera, tem um deus o deus dos deuses, que é Zeus. Nossa, é muitos deuses aí que esses caras inventam, né? Mas é muito legal, né? E a gente sabe que hoje o mito, ele serve somente como entretenimento, só para divertir a galera, né? Não é exatamente para explicar o mundo, tá? Hoje a gente tem a ciência para explicar o mundo, né, com base em conhecimentos científicos. Mas quando não se tinha ciência, os gregos criavam os mitos, né? Tá? Eu estava passando ontem, comecei a estudar ontem com o 6º ano, sobre lendas, tá?
lendas indígenas também são como os mitos. São histórias que servem para contar o mundo, tá? Se vocês não lembram, estou lembrando vocês aqui agora. E é interessante a gente perceber que quando nós temos uma civilização, nós temos um povo, um determinado grupo social, grupo de pessoas, né? Quando a gente fala assim, quando a gente tem um grupo de pessoas, em que esse grupo de pessoas eles não têm assim o conhecimento científico que nós que nós temos acesso, né? Aí esse grupo começa a ter crenças, a criar suas próprias crenças, porque eles querem saber o porquê das coisas, querem saber o motivo de determinado assunto, de determinado fenômeno. Por que que chove, por que que venta, por que que tem tempestade, por que que tem raios, e por aí vai, tá? Então, são essas histórias que são contadas para poder explicar o mundo, tá? Tanto os mitos como as lendas, tá bom? E aí, gente, a gente tem um acervo muito, muito grande de mitos, a gente tem um acervo muito grande de lendas, a gente tem muitos, como é que a gente diz? A gente tem muitas obras baseadas em mitos e lendas, né? Por exemplo, quando eu era mais jovem, adolescente, pré-adolescente, né? Acho que assim, da idade de vocês, até mais novo. Não, da idade de vocês não, eu era bem mais novo, eu tinha uns 11, 10 anos de idade, né? Eu estudava quinta série, naquele tempo era quinta série, que hoje é sexto ano. Eu era apaixonado, e ainda hoje eu sou apaixonado pelos Cavaleiros do Zodíaco. Vocês assistiram os Cavaleiros do Zodíaco? Se não assistiram, tente assistir. É um filme, é um desenho bem antigo, né? Mas que tem uma história fabulosa envolvendo mitos, envolvendo esses mitos gregos. Eu acho incrível. Para mim, é uma das séries mais fantásticas que eu já tenho. Hoje, assistindo ela hoje, a gente vê assim um monte de falhazinha, porque não é meio paioso, vamos dizer assim, né? Para a geração de hoje. Mas, se a gente fosse organizar no tempo de hoje, dar uma história fantástica. Ainda mais, você tem que assistir, né, com a mentalidade da época, pensando na época lá de 1990, por aí assim, né? Porque era naquela época que se tinha esse tipo de narrativa, né? Hoje a gente está com uma narrativa totalmente diferente, já faz mais de 30 anos aí, né? Mas é assim, tá bom? São histórias fantásticas que se baseiam aí nos mitos, nas lendas. Nos mitos, principalmente porque a gente está falando de mitos, né? Beleza, então a gente vai ler aqui, é um textozinho bem curtinho, tá? Entendendo o gênero, vamos entender o que é exatamente o mito, tá bom? Então vamos lá. Nessa unidade você leu alguns mitos criados para tentar explicar o surgimento de alguns fenômenos. Outra característica desse gênero textual é narrar os feitos de heróis que vivem aventuras incríveis. Agora você vai recordar por escrito um mito de sua preferência, mas antes vamos ler outro mito e recordar as principais características desse gênero. Aqui está dizendo, ó, eu já dei spoiler, aqui agora você vai recordar e escrever sua preferência. Aqui é um trabalho que eu vou passar para vocês, mas não é hoje, é só amanhã que eu vou passar para vocês. Mas vamos lá. Vamos ler aqui, ó. O nascimento do mundo. Olha só, aqui já tem um mito que vai explicar como é que o mundo nasceu. Olha só que interessante. Vamos lá. No Egito, costuma-se dizer que no princípio não havia nada a não ser o Num, o oceano sem praias cujas ondas iam estourar na imensidão das trevas. Depois do fundo das águas foi emergindo uma massa indistinta de areia e lama. Foi nessa ilhota minúscula que surgiu um ovo de superfície lisa e perfeita. De dentro dele irrompeu triunfante o deus Ra, o Sol. Às vezes chamado Amon, que inundou o espaço com sua luz ofuscante.
Ra imediatamente se dedicou à tarefa de dar à luz aos seus filhos e desse modo criar e ordenar o mundo. Assim surgiu Geb, deus da terra, e sua irmã Nut, deusa do céu. Nut recurvou-se em volta da terra, em seu imenso corpo repleto de estrelas, até que os braços e as pernas se encontrassem. No centro, Shu, o ar, sustenta o ventre de Nut, que forma a abóbada celeste. À noite, Khonsu, deus da lua, domina os céus. Quando Ra abandona o mundo visível e se solhe, acho que é isso, ao amante, o mundo subterrâneo, tá? Então tá aqui um pequeno mito, tá? Explicando assim o surgimento do mundo, né? Como é que surgiu o dia e a noite, de onde é que vêm os primeiros seres da Terra, né? Dessa forma aí é que é o mito, tá bom? Nós vamos ver aqui agora essas questões, só que eu vou colocar aqui as respostas para vocês, ó. Vou colocar aí 1, 2, 3 e tchan. Pronto, tá aí as respostas aí para vocês. Tá? A gente vai ver aqui as perguntas e a gente já vai lendo logo as respostas. Olha lá. Primeira questão nos diz: considerando as características do mito, responda ao que se pede. Sobre o que fala o mito que você acabou de ler? Esse mito busca explicar como se deu a criação do mundo. Muito simples isso aí, né? A gente vê nesse mito aqui, até essa figura aqui, ó, representa o sol e essa aqui representa a lua. É como se fosse o dia e a noite. É interessante alguém fala o dia, que é um homem, o, né, o artigo o, e a noite com o artigo a, né, feminino. Letra B. Esse mito apresenta outras teorias além desse surgimento, quais? Então vamos lá. Aqui está dizendo que sim. Né? Aqui ele também fala da criação do sol, da terra, do céu, do ar. E como ocorre a mudança de períodos do dia para a noite. Vamos olhar aqui, olha aqui comigo, como é que a gente vê isso aqui. Qual é a parte do texto que nos mostra isso aqui? Como é que ocorre a mudança do dia e da noite? Olha, tá bem que nessa parte. Deixa eu ver. Assim surgiram Geb, deus da terra, e sua irmã Nut. Nut, deusa do céu. Nut, lembra a palavra noite, né? Nut recurvou-se em volta da terra. Nut recurvou-se em volta da terra, com seu imenso corpo repleto de estrelas. Olha aí, ó. Nut recurvou em volta da terra com seu imenso corpo coberto de estrelas. Tá? É como se estivesse cobrindo assim a terra, né? Cadê? Onde foi que eu me perdi? Até que os braços e as pernas se encontrassem. É como se elas fizessem assim, ó. Entendeu? Os braços e as pernas se encontrassem, abraçando assim a terra. Por isso que fala-se da noite, né? No centro, Shur, o ar, sustenta o ventre de Nut, né? Que forma a abóbada celeste. A noite, Khonsu, deusa da lua, né? Aí, ó, domina os céus, tá? Então a gente tem aqui o momento que aparece esse período do dia e da noite. Segunda questão. Outra característica dos mitos é que, em geral, os fatos ocorrem com personagens sobrenaturais, deuses, semideuses e heróis. Quais são esses personagens no mito? No mito? Muito fácil. Quais são os personagens que a gente tem? A gente tem o deus do sol, o Ra, que a gente também chama de Amon, o deus da terra, que é Geb, o deus do céu, que é Nut, o deus do ar, que é Shu, e o deus da lua, que é Khonsu. Então a gente tem o Ra, Geb, Nut, Shu e Khonsu. Tá? São os deuses aí que aparecem, os seres que aparecem aí. Vamos lá. Os mitos são criações que fazem parte de uma cultura. Ao longo dessa unidade, você leu mitos gregos. E esse último, ele foi criado por qual povo? Pelo povo egípcio. E então a gente vê, ó, que não é só os gregos que inventam, também são até o povo egípcio. Também eles foram criadores de mito. E também, né, a gente viu também, já estudamos em alguns anos passados, que também tem os índios, o nosso
próprio povo indígenas, que eles também criaram histórias mitológicas, que são mitos, né? Apesar de que aqui a gente não conhece, não chama de mitos. A gente vai dar o nome de lendas, tá bom? Lendas, beleza. Quarta questão, onde os fatos narrados ocorrem? Nessa história aqui, onde é que ocorre? Na Terra, tá bem explicando, tá bom? Ocorre na Terra. Quinta, é possível determinar com precisão quando esses fatos ocorreram? Dá para saber quando foi que isso ocorreu? Que está dizendo, não é possível determinar com precisão, mas, olha aí, ou seja, a gente não sabe exatamente em qual ano, qual momento, qual hora, qual dia, qual mês foi que aconteceu. Mas, como se trata de uma explicação sobre o surgimento do mundo, é possível dizer que aconteceu há muito tempo, no princípio do mundo. Então, olha só, não dá pra gente saber exatamente a hora, o local, o momento. O local a gente dá, né? Porque foi na Terra, que a gente acabou de falar. Mas em qual local da Terra não dá pra saber. Mas não dá pra gente saber quando foi que aconteceu, não dá pra gente saber o horário, não dá pra saber o dia. A gente só sabe que já faz muito tempo, porque se fala do surgimento da Terra, e o surgimento da Terra já é muito tempo atrás. Beleza? Então, olha aí. Sexta questão, esse mito egípcio nos remete a outra história que também busca explicar a criação do mundo e que se relaciona com as religiões cristãs. Qual é essa história? A história de como Deus criou o mundo. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Foi então que Deus criou a luz, separando-a da escuridão, e com isso separou o dia e a noite. Gente, eu quero abrir um parêntese bem aqui, falar uma coisa aqui para vocês. Nada mexendo assim com religião, nem nada, tá? Isso aí não tem nada a ver com isso aqui, não. Mas ontem, quando eu perguntava, estava dando aula para os alunos do sexto ano, falando sobre lendas, uma das questões lá diziam, vocês acham que para explicar o mundo, as lendas são importantes? Será que, ou isso aí é só história, para boi dormir, vamos dizer assim, né? Essas histórias de criação do mundo, seja da Bíblia, seja mito, seja lenda, seja esse mito egípcio, tudo isso que acontece, será que não ajuda? Será que ele não dá nenhum tipozinho de ajuda assim para a gente poder entender o mundo? Eu quero que vocês fiquem com essa questão aí, tá? E aí eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei para o sexto ano. Veja só, hoje, para a gente explicar o mundo, nós temos a ciência. Então, se eu quiser saber por que eu estou falando aqui, e esse som está entrando aqui nesse microfone, está passando por esse cabo aqui, ó, está entrando aqui no computador, está chegando aqui, passando pela internet, está chegando até você aí, para eu explicar tudo isso, eu uso a ciência, tá? Mas a gente tem o que a gente chama de senso comum. Sabe o que é o senso comum? É o que minha mãe disse. Sabe? Diz assim, eu não posso tomar banho depois que tomo café. Por quê? Porque faz mal. E por que faz mal? Não, porque minha mãe disse. Isso a gente chama de senso comum, tá? É a crença popular que a gente chama, tá? Eu vou pegar essa crença popular e comparar com esses mitos. É como se fosse um mito. Não, é porque me disseram, meu pai me falou, fulano falou. Faz tanto tempo que falam dessa história que para nós essa é a verdade, né? Pois é. Vocês acham que essas crenças populares não ajudam a realmente explicar o mundo? Como eu falei, nós temos a ciência hoje para explicar. Mas, só queria dar uma curiosidade para vocês. Muitos conhecimentos científicos vieram de conhecimentos populares. Aí eu dou uma historinha para vocês que um professor meu me falou. Teve uma vez que uma cientista, ela foi num povoado onde tinham pessoas simples. Aí chegou lá as mulheres, as pessoas mais idosas falaram assim, olha, aquela planta ali serve, se eu fizer chá dela, ajuda a passar dor de cabeça. Aí a cientista vai lá e pergunta, mas por que você acha que é isso aí? Diz, não, porque é. Porque é assim mesmo. Isso aí minha mãe passou e toda vez que eu faço, realmente passa minha dor de cabeça. Então era uma crença que essa mulher tinha. Aí a cientista fez o quê?
pegou a planta, levou para o laboratório, testou, e ela descobriu que realmente essa planta tinha substâncias. A gente chama de substâncias, me vê aqui o nome, analgésicas, pronto. Tem substâncias analgésicas, ou seja, substâncias que ajudam a passar dor de cabeça. Então, a mulher acreditava, a senhorazinha lá acreditava que tinha, mas ela não tinha o conhecimento científico. Só que só por ela acreditar, fez com que a cientista fosse provar agora cientificamente. Então, o conhecimento popular, aquele conhecimento só daquela mulherzinha, ajudou a cientista a saber do conhecimento verdadeiro. Então, você fica com essa questão. Você acha que os conhecimentos populares, os mitos, as lendas, será que não ajudam, pelo menos um pouquinho, a gente a entender melhor o mundo? Talvez sim, talvez não. Quem vai dizer só vai ser a ciência mesmo. Hoje a gente tem a ciência, tudo que a ciência fala, né, todo o conhecimento que a gente tem hoje científico é verdadeiro, tá? É verdadeiro. Por isso, aqui na pandemia a gente está dizendo assim, fica em casa, tá? Fica em casa porque a ciência está dizendo, a ciência está nos orientando com isso, porque ela tem base científica. Fizeram experimento, fizeram tudo isso. Entendeu? Tem a ciência. Vamos usar esses mitos para nos entreter? Vamos. Mas também olhe para ele um pouquinho, não como pura verdade, mas como de alguma forma que possa ajudar a gente a entender melhor o mundo e até mesmo entender a cabeça das pessoas daquela época dos mitos, tá bom? Isso é interessante a gente saber disso aí, tá bom? Isso vai de cada pessoa, tá bom? É isso aí, gente, a aula já ficou grande demais e eu quero que vocês fiquem com Deus. E amanhã eu tenho um trabalho que eu vou passar para vocês, tá? Cheiro para vocês e vamos nessa. Tchau.